Já passa de um ano desde o lançamento de Batman vs Superman. Oba! Então tá que talvez o filme tenha ficado aquém do sucesso que a Warner estimava, com certeza aquém do sucesso de crítica, mas tudo bem, porque com certeza Batman vs Superman vai ser o novo Blade Runner, vai se tornar um filme cult e anos à frente vamos olhar para ele como essa obra-prima injustiçada em seu tempo, quando tudo que nós queríamos era saber daqueles filmes coloridos idiotas da Marvel e afins. Isso não vai rolar. Eu tô querendo fazer esse vídeo desde que eu fiz o outro sobre o Batman matar, mas eu não queria entupir o canal de Batman vs Superman. Mas com Mulher Maravilha chegando e o trailer da Liga da Justiça, acho que é agora ou nunca. E aí eu posso zerar esse assunto e nunca mais ter que falar desse filme de novo. Então esse não é um vídeo para comparar o filme aos quadrinhos ou coisa assim. É simplesmente para analisar como ele lida com seus conceitos super inteligentes. Então, por que Batman vs Superman não vai ser lembrado como uma pobre obra incompreendida e à frente do seu tempo? Prólogo. O filme é tão bom que um ano depois as pessoas ainda comentam. Isso é uma coisa bem menor em relação a toda análise, mas eu só quero comentar porque esse argumento já me deu no saco. Em primeiro lugar, eu tenho bastante certeza que a vasta maioria das pessoas que assistiram Batman vs Superman superaram Batman vs Superman bem rápido. Tipo, no dia seguinte. Mas se entre círculos de fãs de quadrinhos e da DC as pessoas ainda comentam sobre Batman vs Superman, claramente o resto das pessoas do mundo não param de falar sobre Batman vs Superman. E a razão pela qual as pessoas ainda falam desse filme não é um atestado à sua qualidade, é um atestado à força das marcas Batman e Superman. Ele não é memorável em seus próprios méritos. Se esse filme fosse Zebraman versus Ultra Cara, ele teria no máximo a mesma relevância de Sucker Punch, o que quer dizer que ninguém se importaria. Então podemos, por favor, matar esse argumento e falar sobre coisas de verdade no filme? Ok, começando com Capítulo 1. Referências. Referências em todos os cantos. Batman vs Superman é um filme entupido de referências, mas não no sentido que se popularizou na internet representado na forma de memes do Capitão América. Essas referências são pequenos fanservices, pequenas homenagens e piscadelas que são invisíveis ao espectador casual, mas apreciadas pelos fãs. Batman vs Superman também tem esse tipo de referência, mas ele também inclui um tipo mais sério. Referências literárias, religiosas, coisas cabeçudas que filmes intelectuais e de alto nível fazem, e se Batman vs Superman fizer, ele definitivamente também vai ser um filme intelectual e de nível igualmente alto. O problema é que boa parte dessas referências são só isso. Referências. Elas não significam nada e não servem para aprofundar a discussão dos temas centrais do filme. E acho que ninguém no filme encarna melhor essa essência que o Lex Luthor, cujo diálogo é inteiramente composto de divagações mal estruturadas, cheio de palavras-chave sobre Deus, Prometeu, Deus, demônios, Deus, anjos, paradoxos epicurianos e Deus. E que soam, tipo, muito profundos, cara. Toda a profundidade do Facebook de um moleque de 16 anos que começou a se achar intelectual. Ah, e antes que alguém comente que o filme faz o personagem assim intencionalmente porque ele é o vilão, eu digo não. Eles intencionalmente fazem dele antissocial e alienado dos outros. Mas eles também, muito claramente, querem que você pense que as coisas que ele fala são muito inteligentes e arriscadas e o tipo de coisa que você vai usar na sua camiseta de adolescente revoltado. E como eu disse, o diálogo dele é uma grande referência gigante, ele não consegue parar de fazer alusões nas suas falas. E, em princípio, não tem problema em aludir outras obras no seu trabalho. Geralmente é uma forma bem interessante de trabalhar a temática da sua história a partir de intertextualidade. O problema é que as alusões feitas aqui geralmente são não apenas gratuitas, mas muitas vezes completamente sem sentido. Algumas são ok, por exemplo... You flew too close to the sun. Ok, eu acho que faz sentido comparar o Zod com Ícaro, especialmente porque os dois voam e foram destruídos por suas ambições. Mas aí, na maioria das vezes... Late, late, says the White Rabbit. Sim, Lex, todos nós conhecemos Alice no País das Maravilhas. Eu não acho que essa referência faz muito sentido no contexto da cena. Ela é meio gratuita. Você repete as palavras do coelho falante só porque o Superman aparentemente está atrasado.
Não tem nada a ver tematicamente com o que está acontecendo no filme ou com Alice no País das Maravilhas. Mas aí fica pior. Ding dong. The god is dead. Ok, isso já não faz nenhum sentido. A frase original do Mágico de Oz é Ding Dong the Witch is dead. Você não pode simplesmente pegar uma palavra aleatória em uma citação, substituir por God e esperar que funcione. Não é assim que referências funcionam. Aliás, lembra de outro filme que faz referência ao Mágico de Oz e Alice no País das Maravilhas? Matrix. What does that mean? It means buckle your seatbelt, Dorothy, because Kansas is going bye-bye. Aqui isso faz sentido, porque assim como a Alice e a Dorothy, o Neo é um personagem que vai ser levado para um mundo completamente novo que muda toda a sua percepção do que ele já sabia antes. Então essas alusões são justificadas pela história. Mas a minha referência ruim preferida de Batman vs Superman tem que ser essa. Laying low in the morning. Lola in slacks. Lois Lane. O que o Luthor tá falando para se dirigir a Lois é uma referência ao parágrafo inicial de Lolita, que se refere, é claro, à sua personagem título. Agora você deve se perguntar, o que a Lois tem a ver com a personagem da Lolita para motivar essa comparação? Absolutamente nada! A única coisa que elas têm em comum é que o nome das duas começa com L-O. Só isso! É nesses momentos que você consegue imaginar o Snyder, ou o Chris Terrio, ou o David Goyer, quem quer que seja pensando Lolita, esse é um livro inteligente e respeitado. Se eu fizer uma referência a ele, as pessoas vão pensar que eu sou inteligente e respeitado. Não fica mais gratuito que isso. Mas quando se trata de referências, tem um tópico em particular que o filme adora. E eu me refiro, é claro, a... Capítulo 2, Superman e a Alegoria de Cristo. Zack Snyder é um cara que ficou conhecido por ter um senso estético bacana, fazer cenas de ação legais e conseguir transformar literalmente tudo em fetiche. E aí vem as suas limitações. A verdade é que ele é um ótimo diretor de videoclipes, mas um péssimo contador de histórias. É por isso que eu acho que 300 funciona. É um filme que abraça a própria superficialidade de videoclipe. Mas Zack Snyder não quer se contentar em ser o diretor de filmes de ação descerebrados maneiros. Ele tem ambições, ele quer ser um cineasta sério, intelectual, mas ainda assim pop, descolado e que faz um monte de dinheiro na bilheteria. Ou seja, acho que ele idealmente gostaria de ser tipo as irmãs Wachowskis, pelo menos na época do primeiro Matrix. Olá de novo, Matrix. Só tem um pequeno probleminha nisso tudo. Zack Snyder é burro que nem uma porta. Nessa sua jornada por legitimidade, ele conseguiu sucesso mediano com Watchmen. O fato dele seguir quase à risca a estrutura de uma obra-prima das narrativas ajuda a driblar as suas próprias deficiências como contador de história. Na maior parte. Aí ele tentou fazer a sua própria obra-prima moderna com Sucker Punch, com todos os seus snyderismos e pretensões, e foi um desastre. E como não era um filme do Batman ou do Superman, ninguém ficou meses defendendo como uma obra genial subestimada. Então, quando chegou a vez de tentar achar a sua tão sonhada legitimidade com o Superman, o Snyder precisava encontrar algum conceito inteligentão para se fundamentar. E em algum momento, alguém deve ter chegado para ele e falado: "Ei, já percebeu que dá para traçar uns paralelos entre o Superman e Jesus Cristo?" E assim, como alguém que nunca teria ouvido essa ideia 1 milhão de vezes antes, Zequinha rapidamente se empolga. É exatamente o que ele precisa para conseguir toda a legitimidade artística que ele tanto quer. Afinal, não existe nenhum tema ou tradição cultural mais milenar e respeitado em toda a arte do que invocar o nome do Senhor. E puta que pariu se ele não ia tentar espremer essa ideia ao máximo. Então, depois de forçar isso muito toscamente ao longo de todo o Homem de Aço, ele decide extrapolar isso ainda mais em Batman vs Superman. E então Zack Snyder percebeu semelhanças entre o Superman e Jesus Cristo /Deus, traçar distinção entre os dois aqui é irrelevante. E ele quer muito que você perceba essas semelhanças. E mais ainda, ele quer que você perceba que ele percebeu isso. Até porque essa é meio que a única ideia que ele tem. Por isso, nesse filme, chegou ao ponto onde parece que todos os personagens e toda a população, coletivamente, incluindo Batman, chegou ao consenso que Superman é Deus.
não uma figura que lembra Deus, o Deus. Virou basicamente senso comum. O que nem faz muito sentido em um ponto de vista diegético, porque, primeiro, o Superman é poderoso pra caralho, mas ele não é ilimitado, onipotente ou onisciente. E segundo, todo mundo no filme sabe das origens do Superman. Eles sabem que ele é assim porque ele é um alienígena e que tinham outras pessoas da raça dele com as mesmas habilidades, e não porque ele é algum tipo de entidade singular divina. Ou seja, quando o Superman é uma figura de Cristo no subtexto, funciona. Mas quando você tenta esfregar isso na nossa cara, isso acaba se tornando literal e as coisas começam a não fazer sentido. E outra coisa, o filme parece estar sob a impressão que a alegoria de Cristo é algum conceito muito novo e muito não explorado para tanto entusiasmo ingênuo que ele tem tratando isso. Por acaso você lembra de Matrix, Homem-Aranha 2, Harry Potter, Robocop? E a lista continua, e isso porque eu tô só citando os exemplos extremamente famosos da cultura pop. Quero dizer, acredita-se que o Oscar Wilde certa vez disse que todo o primeiro romance de todo autor é sobre ele próprio como Jesus ou Fausto. E ele disse isso no século XIX. E, no geral, isso é o mais explícito que o filme chega. O resto das semelhanças ao JC podem ser percebidas de forma natural, graças a essas coisas mágicas chamadas de subtexto e nuance. E adivinha só, as pessoas perceberam esses paralelos na época, mesmo sem ter eles esfregados na cara, e o filme foi elogiado por isso. Mas é claro, se o filme tivesse sido feito pelo Zack Snyder, os personagens falariam mais ou menos assim: quem é você? O seu salvador. Esse Superman é claramente muito parecido com Jesus Cristo. Ele é Deus. Eu quero destruir o Superman porque a sua qualidade divina faz eu me sentir inferior na minha condição de mero mortal. E já que estamos nesse assunto, entre todas as muitas coisas que criticam no filme, tem um momento em especial que eu acho que é surpreendente que as pessoas geralmente deixam passar. É quando o Superman morre no filme, o que por si só já é todo um outro problema que não diz respeito a esse vídeo. Mas enfim, aí quando ele morre, os personagens todos se reúnem em volta do corpo dele e aí esse plano aparece. Isso que vocês estão vendo aí, meus amigos, eu nomeei o plano mais idiota que o cinema produziu em 2016. E eu acho uma coisa linda. Desde o filtro tentando imitar algum tipo de pintura barroca, até a posição dos personagens, eu acho que a Pietà vai começar a cobrar cachê pra toda vez que ela é reproduzida de forma fajuta por super-heróis. Vejamos, eu acho que a Lois virou a Virgem Maria aqui. Quero dizer, eu acho que nem mesmo esse roteiro conseguiria achar uma forma de justificar a Marta aparecendo aí pra carregar o corpo do Super. Isso faria da Mulher Maravilha a Madalena? Interprete como quiser. E como se tudo isso já não fosse suficiente, o Snyder ainda me tem a coragem de colocar 2 cruzes lá no fundo. Mas que coisa brega! É uma trinca perfeita entre o óbvio, o forçado e o cafona. É inacreditável. E o melhor disso tudo é que tudo é feito sem um pingo de ironia. Alguém realmente achava que estava fazendo algo absolutamente genial. Se você ouvir com cuidado durante essa cena, você pode escutar o barulho do Zack Snyder furiosamente se masturbando no fundo, gritando: "Sou um visionário! Sou um visionário! Sou um visionário!" Parece mais uma paródia da alegoria de Cristo que qualquer outra coisa. E isso tudo é uma pena, porque o Superman é muito mais que só uma alegoria para Cristo. Ele é Hércules, Apolo, Moisés, Siegfried e, sim, também Jesus Cristo. Ele é todos os mitos de grandes heróis ao longo de inúmeras culturas, reimaginado e refinado para a cultura de massas do século XX. O potencial dele é tão maior do que o Zack Snyder é capaz de enxergar. Talvez fosse muito mais inteligente trabalhar com o significado textual do Superman a partir do simbólico, ao invés de ficar batendo nessa mesma tecla do "e se o Superman existisse no mundo real?" E que francamente já tá muito batida. Capítulo 3. A edição estendida deixa o filme muito melhor. Não, ela não deixa. Os maiores problemas da narrativa do filme são intrínsecos à estrutura.
E o maior ponto positivo que eu posso dar à versão estendida é que ela desenvolve melhor o Clark Kent, mostrando mais da investigação dele sobre o Batman, o que dá um mínimo de proatividade para ele, enquanto na versão do cinema ele podia praticamente ser substituído por um objeto inanimado. Mas aí ela gasta uma quantidade inacreditável de tempo dedicado a detalhes relevantes e subtramas, e eu ainda sinto que tem cenas chaves faltando, e o ritmo consegue ser simultaneamente muito lento e muito apressado. Sem falar que esse filme não tem nenhuma justificativa para ter 3 horas. Eu olho para a história que está sendo contada, eu vejo como ela está sendo contada e eu vejo o quanto esse roteiro poderia ser tão mais eficiente. É isso que o filme precisava, um tratamento radical de roteiro, não 30 minutos a mais. Então essa tentativa de vender o filme como sendo uma vítima de estúdio e a versão estendida é o santo graal que retifica toda a sua glória, realmente não se sustenta. A Warner pode ter suas responsabilidades na cagada, mas boa parte dos problemas desse filme vem do criativo. E em último comentário, eu tenho que falar que a classificação para maiores dessa versão estendida é uma tremenda farsa. O que eles fazem é inserir sangue digitalmente aqui e lá, especialmente no começo do filme e na luta do armazém. E, vejamos, que mais... tem uma hora que o segurança lá que perde as pernas, tem uma hora que ele fala fuck. É basicamente isso. Essa censura de classificação R nada mais é que uma jogada de marketing, uma fachada para atrair aquela galerinha de 15 anos que quer se sentir muito adulta assistindo esse filme super radical na sua versão para adultos. Capítulo 4. Batman, uma história sobre a empatia e fascismo. Eu já toquei nessas ideias antes no meu vídeo sobre o Batman matar, então eu vou tentar ser sucinto. O arco de personagem do Batman é de uma incompetência inacreditável. Basicamente no filme, o Batman é um babaca, arrogante, violento, petulante, egoísta, psicótico, um ser humano geralmente detestável e sem qualidades redimíveis, e que a única razão que ele é querido é porque ele é o Batman. Então, teoricamente, o que ele tem aqui é um arco de redenção que se concretiza depois da famosa cena da Martha! Eu já vi até alguns citando essa como a história de um homem que aprende sobre a empatia e rejeita a tentação do fascismo. Mas assim, eu não tenho certeza se o lance do fascismo foi intencional. Na verdade, tem muitas camadas no corpo de obra do Snyder que são inacreditavelmente não intencionais. Então, vamos falar sobre a cena de luta do armazém que muita gente parece adorar. Muito de acordo com o estilo do Snyder, ela é um videoclipe bem legal de se ver isolado no YouTube, mas inserido no contexto do resto do filme, não só ela é completamente deslocada, mas ela torna incoerentes as ideias que ele estava tentando passar até então. Então o Batman finalmente percebe seus erros e como a sua jornada por justiça foi desvirtuada e decide se redimir com uma boa ação. E aí a cena que segue imediatamente é dele massacrando uma dúzia de pessoas, tudo sem um pingo de ironia? Isso não é um pouquinho radicalmente, absurdamente dissonante com o que o arco quer passar? Eu sei que esse tipo de espetáculo faz parte de um filme de ação, mas essa cena não poderia ser feita de forma tão divertida, sem ser essa carnificina toda que contradiz a revelação que o Batman teve sobre ele mesmo, literalmente na cena anterior? Mas aí tem uma outra interpretação, que é que a cena da Martha não é sobre ele rever toda a sua conduta, incluindo assassinato, brutalidade e incitação de mais assassinatos através de brutalidade. Mas ao invés que sua redenção se resume apenas à sua forma de lidar especificamente com o Superman. E isso eu acho ainda mais problemático. Ele poupa o Superman porque ele acaba reconhecendo a humanidade nele e, portanto, considera que a sua vida teria valor, mas ele ainda assim considera de boas matar todas essas pessoas imediatamente após a sua revelação pivotal do seu arco, simplesmente porque ele não reconhece essa mesma humanidade nos criminosos que são reduzidos a meros bonecos descartáveis para serem mortos de forma estilosa. Uma forma muito seletiva de objetificação. E é muito importante notar que a cena do armazém não retrata a brutalidade do Batman como algo condenável. Pelo contrário, a cena só falta incluir um sinal em neon pedindo que o espectador aplauda diante do quão fodão o Batman é.
E a versão estendida, por sinal, deixa tudo pior, porque ela faz questão de confirmar que, sim, ele está matando cada uma dessas pessoas e alguns ele está literalmente executando, mesmo quando eles não são mais nenhuma ameaça. O Batman nesse filme não é uma crítica ao fascismo, é a nova versão awesome e idealizada que o Snyder tem do personagem. Então você tem duas opções: ou o filme é incapaz de executar um arco de personagem com um pingo de coerência, ou ele está de fato compactuando com ideais de fascismo e hipermilitarização de nossos heróis. Escolha o que você preferir. Capítulo 5, tentando transformar estilo em substância. Vamos prestar atenção em uma pequena cena do filme. É a cena da balinha de cereja. É, aquela. O que acontece nela é o seguinte: Lex Luthor vai falar com esse cara para conseguir acesso à nave do Zod. Ele consegue acesso e vai até a instalação onde a nave está sendo guardada e inspeciona o corpo do Zod, onde ele extrai as suas digitais para mais tarde. Agora, como essa cena é filmada? Primeiro, ela é apresentada na forma de uma montagem paralela entre o Lex conversando com o cara e tudo o que acontece na instalação depois. Ele entrando na instalação e examinando é mostrado em slow motion, enquanto a trilha sonora completamente exagerada vai crescendo cada vez mais. E tem todo um lance sobre enfiar uma balinha de cereja na boca do cara ou coisa assim. A minha pergunta é: pra que tudo isso? Essa é uma cena mundana que só existe para mover a trama para frente. Por que eles estão tentando chamar tanta atenção para esse momento específico? O que ele tem de tão especial? Bem, nada. O filme todo é assim. Entupido de montagens, slow motion, alucinações espontâneas, as suas infames cenas de sonho e por aí vai. É o Zack Snyder usando aquele mesmo talento estético de videoclipe e fetiche e tentando fazer isso se passar por alguma coisa de real significado. E ao tentar transformar o maior número de cenas possíveis no seu próprio videoclipe, ele tenta artificialmente atribuir peso para tudo no filme. Mas quando tudo tem peso, nada tem peso. A verdade é que para conseguir peso de verdade em qualquer momento de um filme, isso precisa ser conquistado. Primeiro é preciso construir empatia e encontrar humanidade nos seus personagens, o que podemos abstrair e chamar de a alma do filme. Essa é a principal razão que Logan funcionou tão bem, mesmo sendo um filme muito mais sombrio e pesado que Batman vs Superman. Nada como dedicar seu tempo para de fato construir seus personagens e fazer eles parecerem mais que um mero arquétipo, não é? Quero dizer, esse é o filme do Batman e do Superman que, se você tirar as cenas de luta, eles literalmente dividem menos de 5 minutos de tela juntos e o pouco diálogo que eles têm é inteiramente composto de frases de efeito. Lembra daquele outro filme rival desse? Capitão América Guerra Civil? Onde os nossos heróis em conflito de fato conversam e argumentam seus pontos e você pode simpatizar com os dois e os personagens parecem de fato seres humanos. Lembra disso? Lembra? Eu sei, eu mencionei aquele filme que não deve ser nomeado e estou comparando com Batman vs Superman. Eu acho que isso faz de mim um Marvete hater, aparentemente, e não alguém que já deixou bem claro que ama o Batman, Superman, Mulher Maravilha e Lex Luthor várias vezes antes. Mas aí, lembra da cena do congresso do Batman vs Superman? O evento que o filme literalmente gasta metade da sua duração preparando o terreno para... O Superman entra mudo, não fala nada, pote de mijo do Luthor, o lugar explode, todo mundo morre, e eu acho que isso deveria servir como algum tipo de estopim pro Batman enfrentar o Superman, mesmo que tenha 1 milhão de furos nessa lógica. Não tem uma forma muito óbvia que essa cena poderia ter sido melhor aproveitada? Afinal, por que nós fazemos julgamentos, audiências, debates e afins, tanto na vida real quanto na ficção? Para podermos dar voz aos dois lados de um argumento, estabelecer uma dialética e tirarmos as nossas próprias conclusões. É claro! Então, por que não aproveitar essa oportunidade para dar alguma maldita voz ao Superman, que até agora parece menos vivo que um boneco de Olinda, ao invés de simplesmente explodir todo mundo logo de cara? Por que não mostrar o lado dele, mostrar que ele pode realmente ser o símbolo de esperança que os outros personagens monologam o tempo todo sobre? Por que não fazer ele debater com o Luthor pela primeira vez aí e já estabelecer uma dinâmica para quando eles se encontrarem de novo no final do filme?
Mas é claro, o filme estava muito mais interessado em te chocar com a explosão e a morte de várias pessoas e planos de Superman em slow motion com cara de cu que qualquer uma dessas coisas. Ele não está realmente interessado em fazer um debate ideológico, político ou religioso, só passar a impressão que ele faz, porque Batman vs Superman é um filme muito mais preocupado em querer parecer inteligente do que ser inteligente. Ele quer parecer mais profundo do que ele realmente é a própria definição de pretensioso e está transbordando de insegurança. Zack Snyder é como um moleque que foi zoado na infância por ler quadrinhos, que se vira e fala: eles vão ver só, vou mostrar pra todos eles que quadrinhos são um negócio muito sério e muito adulto. Aí ele cresce e faz o seu filme pseudo-adulto completamente juvenil que só confirma todos os preconceitos de antes. Tudo enquanto tenta reproduzir outros quadrinhos que ele nunca realmente entendeu. E como resultado, o Superman foi reduzido a uma casca vazia e o Batman se tornou tudo o que ele sempre se opôs sem um pingo de ironia. Para tantas pessoas, o Snyder virou o Snydeus porque elas se sentem especialmente representadas como fãs de quadrinhos por ele. Mas para mim esse é exatamente o problema. Eu sinto que ele representa especificamente tudo que é mais problemático e mais passei a odiar na cultura de quadrinhos. A noção que maturidade é sinônimo de pessimismo forçado, a confusão entre fetiche estético e conteúdo, a visão ultrapassada de masculinidade e até noções reacionárias em relação à natureza da violência. E tudo enquanto protegido por uma fachada de maturidade concedida por quadrinhos do passado, que nos coroa com a falsa impressão que a razão que esse filme não foi bem recebido pela maioria é porque ele é grande demais para mentes pequenas. E somos uns floquinhos de neve especiais, nós nerdinhos. Vocês podem ter notado que a edição desse vídeo é bem mais simples que o normal e... realmente, como ele é mais uma rant, eu queria divulgar ele mais rápido. Com sorte, esse pode ser meu capítulo final, tendo que falar de Batman vs Superman. Então inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar atualizado. Vejo vocês na próxima.